Olá, meus queridos e minhas queridas que estão participando dessa live. Estamos aqui numa aula especial de finanças públicas com alguns dos meus alunos para apresentar a estes queridos alunos a nossa revista Economia em Ação nesta aula e também falar um pouco do nosso projeto, um projeto que nós temos de maneira que os alunos vão terminar no final do semestre com um artigo publicado, um artigo para publicação. Né? Vamos ter o A1, que é a avaliação 1, A2, avaliação 2, e então vamos iniciar no A1, pelo menos esboçar, referencial teórico, esboçado ali, algumas referências bibliográficas, tema delimitado, estrutura da justificativa. Então, realmente, para no A2 nós fecharmos com chave de ouro um artigo publicado, para publicação, apresentável para publicação. E o Rogério, como membro da revista Economia e Ação, um dos sócios fundadores pioneiros aí, mestre em economia, economista, mestre em economia, e também doutorando em ciências empresariais, e também da carreira EPP-GG, especialista em políticas públicas, gestão governamental, está conosco hoje para falar um pouco sobre a revista, sobre o método, sobre essa proposta nossa aí, de publicação com o corpo discente. Tá ok? Então eu passo a palavra agora para o nosso querido mestre e professor Rogério Galvão. Olá, pessoal. Boa noite, boa tarde, bom boa dia para quem for ver. De repente vai ficar gravado. Boa tarde, é verdade, né? Essa ideia que a gente teve, somos 6 economistas, né, uma startup, essa revista é uma startup, ela é uma revista eletrônica e conglomera todos os nossos canais. São 6 economistas, eu, Rogério Galvão, professor Cleidson Feio, Janile Soares, a economista de Batom, Cícero Leal, outro gestor da carreira de políticas públicas aqui do Distrito Federal, Maxwell Casadio, economista, e Gabriel Lino, Luiz Lino, o nosso economista também. A gente tem vários projetos juntos e aí a gente resolveu montar essa startup. Ela tem publicações recorrentes nas mídias. Uma ideia que a gente teve de popularizar o conhecimento científico, em especial o conhecimento econômico, mas também o conhecimento científico. A gente vai abrir uma edição extra para vocês da faculdade aí, alunos do FEI, e como que vai funcionar esse projeto? A gente vai trabalhar em conjunto com vocês a formulação e elaboração de uma investigação científica e a apresentar essa investigação científica no formato de artigo. Nem todo mundo vai publicar na revista, a gente vai ter 2 ou 3 edições extras com esse intuito. É como se fosse um espaço para colocar os melhores artigos. A gente vai diagramar lá e acho que cabe 6 artigos em cada edição. A gente não sei se vão ter 2 ou vamos discutir isso ainda, mas os melhores artigos vão ser publicados na revista, numa edição extraordinária. O que eu queria falar, primeiro, a gente começou esse projeto, fez uma live aí, 2, né? Tem uma que está gravada. Logo em seguida tem 3 vídeos meus falando sobre investigação científica. Primeiro, como é que você estrutura a sua investigação. E o primeiro passo é leitura. Muita leitura. Você vai ter um assunto, esse assunto ele pode ser genérico, mas ninguém faz investigação de forma genérica. Primeiro, você vai ter um assunto, dentro desse assunto, você vai escolher o seu tema, e aí, na hora de fazer isso, você tem que ter muita cautela, porque vai ser um tema que você tem que dominar. Você só investiga o que você domina.
Então se você tem que escolher um que tem mais afinidade com você. Eu vi aí, foi Tayane, né, falou sobre a dívida pública. Então começa a selecionar tudo que você encontrar sobre dívida pública. Vídeo, texto, revista. Você começa a fazer seleções e aí daí você tira quais são os artigos que você vai escolher para compor o seu referencial teórico. E aí você tem que tomar muito cuidado, que tem coisa que você não tem como incluir de forma direta. Essas coisas de jornal nacional, essas coisas aí, você tem que evitar isso, porque ele não é tão científico, é uma investigação científica. Então você tem que buscar onde é que foi publicado cientificamente o assunto. Você faz essa primeira varredura aí, e aí você tem um procedimento científico para fazer. Você tem um tema, você delimita o tema, e aí nesses vídeos que vocês vão assistir aí, a gente dá umas dicas de como delimitar esse tema. A melhor coisa a fazer é procurar uma apostila de metodologia científica, um livro de metodologia científica, provavelmente o Fê já indicou alguns aí. Eu tenho, lá na descrição do vídeo, eu coloquei lá duas coisas. Um artigo que explica como elaborar um artigo científico e uma apostila de metodologia científica. Então, rapidamente, você tem um tema, delimita esse tema, você elegeu o tema, delimitou, aí você identifica qual é o problema. Essa é uma outra etapa. Você identificando o problema da sua pesquisa a partir desse tema eleito, você faz uma pergunta, e aí é uma parte delicada. Você vai fazer uma pergunta que te leva a entender que aquilo ali é um problema. Essa pergunta ela tem que ser muito bem especificada para que você não encontre dificuldade lá na frente. Tudo isso tem que ser muito bem construído, sabe? Você escolheu um assunto, delimitou um tema, aí você tem que ir parando e perguntando para a gente se aquela delimitação ali tá legal ou não tá. Porque uma sequência de passos. Se você erra no começo, você vai produzir um péssimo artigo no final. Você não vai fazer uma boa investigação científica. Então é muito importante esses primeiros passos. Escolhe um tema, pega um assunto que você domina, escolhe um tema, delimita esse tema, acha o problema, e o problema vem a partir de uma pergunta. E essa pergunta ela não pode ser respondida como sim ou não, um ou dois, certo ou errado. Não é assim a pergunta. A pergunta ela tem que ser formulada para que você encontre algumas hipóteses para responder essa pergunta. Vou dar um exemplo aqui, é muito complexo, porque é o que eu tenho em mente, que é da minha tese de doutorado. Mas o meu tema lá é a racionalidade dos agentes econômicos. Aí eu delimitei século XXI, no Brasil, os economistas que produzem ciência a partir de uma teoria lá que eu identifiquei. E aí o meu problema é o seguinte: por que que os economistas do século XXI no Brasil continuam usando uma teoria, apesar dessa teoria ser fortemente refutada por experimentos por experimentos empíricos, ou seja, quando você faz experimento, essa teoria não vale para descrever o comportamento humano. Ela é muito falsa. Ela não consegue bons resultados. Então, essa é a pergunta. Grande, extensa, delicada, bem estruturada, e você não consegue responder com sim ou não, com certo ou errado, com uma coisa ou outra. Não, essa pergunta ela te deixa um espaço para você construir uma série de hipóteses. Uma das hipóteses, por exemplo, é porque existe um problema reputacional dos economistas. Quem critica essa teoria aí, ele geralmente não consegue bons empregos, ele não consegue bons artigos nas revistas científicas.
tarará, tarará. Então, quer dizer, uma hipótese é a reputação. Então, depois que você escolheu o tema, identificou o problema, fez a pergunta, você estabelece algumas hipóteses. E aí, ao mesmo tempo, você tem as hipóteses que respondem ou tentam responder a sua pergunta e os objetivos geral e específico que você pretende alcançar com a tua pesquisa. Então, aí você já tem dois passos adiante, que são as hipóteses e os objetivos gerais específicos. Quando você estabelece isso, você faz uma coisa que é escolher a metodologia que você vai usar para testar as suas hipóteses. E aí você tem outro capítulo lá da metodologia científica, que é você vai fazer uma análise teórica, você vai fazer uma análise qualitativa, uma análise quantitativa, é só uma discussão teórica, é uma discussão filosófica, aí você vai identificar ali qual metodologia que você vai usar, quais as metodologias que você pode usar, se é qualitativo, se é quantitativo, se é qual e quant, e aí você tem outro capítulo lá para você estudar para estruturar a tua metodologia, que é outra parte importante. Se você especifica mal aí a metodologia que você utilizou, se você utiliza uma e era para utilizar outra, tua pesquisa também pode sair ruim. Depois disso, você vai obter os resultados, e os resultados, você vai coletar os dados, aplicar a metodologia e tal, tal, aí você consegue os resultados. Com os resultados, você discute esses resultados num capítulo específico lá da tua investigação, e aí você tira suas conclusões. Isso é, isso é como você vai pesquisar. Beleza? Você fez tudo isso rapidinho, 15 minutos. Imagine que você faz isso em 15 minutos, né? Do jeito que eu falo, parece. Mas, por exemplo, o meu doutorado tem 2 anos que eu estou mexendo com essa parte ainda. Depois que você fizer isso, você tem a forma de apresentar isso para o resto do mundo. E aí vai depender. Se apresenta a tua pesquisa no formato de artigo, no formato de TCC, trabalho de conclusão de curso. Se for uma investigação a nível de mestrado, você apresenta sua dissertação de mestrado. Se for uma tese de doutorado, você apresenta a tese, né? A pesquisa de doutorado você apresenta no formato de tese. Se for uma pesquisa que você ainda não publicou o artigo, você quer submeter essa pesquisa a um seminário, por exemplo, você apresenta ela no manuscrito ou numa resenha, e aí submete isso para o pessoal criticar a tua pesquisa e você, antes de publicar, você reformula e ajusta. Então é mais ou menos isso. Então você tem duas coisas. É a pesquisa que você tem que fazer e depois a forma de apresentar. E aí você segue outro caminho. Você pegou tudo isso aí que você fez, agora vamos apresentar? Vamos. Seja ela um TCC, um artigo, todo mundo tem um esqueleto básico. Muda muita coisa, tem capítulos, tem sessões adicionais ou mais ou menos, dependendo da forma que você está apresentando. Mas todas elas, você tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Se for um artigo, você tem um resumo, aí nesse resumo, você vende seu peixe. No resumo, você tem que explicar o que você vai fazer em poucas linhas. E aí tem todo um método para escrever o resumo, que também tá escrito aí nos livros e na apostila na teoria de metodologia científica. Você faz um resumo para explicar o que você vai fazer, apresenta no resumo lá, depois que você explicou o que você vai fazer, as sessões que vão ter esse teu trabalho aí. E na introdução você mostra
a temática, que é o tema que você elegeu, a problemática, o problema que você definiu, o referencial teórico, que foi aonde você buscou, né? A introdução você faz a introdução, por que que o pessoal fala que tem que escrever por último? Porque você faz um mini trabalho ali. Você vai explicar passo a passo como é que foi sua pesquisa, quais as sessões que você vai incluir no teu trabalho. Ele é o resumo melhorado. E aí você vai gastar aí dependendo do tamanho, algumas páginas para fazer, né? Quer falar alguma coisa, filho? Não, tranquilo, eu só estou permitindo mais uma aluna aqui. Eu tô só tô aí te introduzindo para você detalhar isso aí depois. Certinho, certinho, tá ótimo. Quando você termina a introdução, você tem um desenvolvimento que é muito importante agora. Tudo isso aí que eu falei, nada disso é personalíssimo. Você não escolhe, a única coisa que você escolhe é o assunto. A delimitação do tema, você tem que olhar para onde a teoria está indo. O que que te encanta nesse tema que você quer transformar num problema, identificar o problema. O problema você não cria, você identifica. Você pega as discussões científicas que foram tendo lá do começo, onde surgiu a teoria, os antecedentes dessa teoria, a teoria em si, quem deu continuidade a essa discussão, as conversas dos teóricos, dos filósofos e teóricos sobre esse assunto, os mais recentes, aí você identifica aí o teu problema. Tudo isso é construído com método, você não tem muito o que fazer. Agora, o referencial teórico, ele é personalíssimo, ele é seu, não é de outra. A introdução você vem falando de outros autores, o resumo também, a tua pesquisa você utilizou muito de outros autores, até chegar nos resultados que você obteve, você olhou para a teoria. Agora, o referencial teórico, você tem que estruturar de uma forma bem organizada qual é o seu pensamento sobre aquele tema. É ali que você põe a tua cara. Você vai pegar os autores que deram origem à discussão, você vai colocar os mais antigos, os mais importantes, o que deram origem à discussão, geralmente aqueles mais citados. Tem sempre um artigo lá que todo mundo fala dele. Esse aí é provavelmente o artigo seminal da tua pesquisa, é o que deu origem a toda essa discussão, tanto da temática como da problemática. Galera, se eu estiver falando muito, vocês não estão dando. É diferente aqui, a gente não tem feedback para olhar a cara dos alunos. Se tiver todo mundo assim, ó, tem que me falar aí que eu volto. Mas só concluindo assim, a ideia é você pegar isso e escrever, né? Então você tem um resumo, a introdução, o desenvolvimento, você vai ter o referencial teórico bem estruturado, a metodologia que você vai usar. Lá você, além do referencial teórico, você dá pistas da sua temática e da sua problemática, coloca lá bem claro qual é o teu problema no final, especifica aí qual é a metodologia que você está usando, e aí termina dando ideia do que você vai fazer. Logo em seguida, antes da conclusão, você vai colocar lá a metodologia as hipóteses que você e aí a hipótese também ela não é sua, aí já não é mais sua. A hipótese para responder o problema, você identifica ela com os autores que estão te apontando quais são as hipóteses. Você pode ter até uma hipótese nova, que você acha que ninguém falou dela e você acha que ela responde o problema. Para você colocar ela, você vai ter que justificar se calçando em outros autores.
Mas você tem essas hipóteses, e aí você tem a coleta de dados, a organização e sistematização dos dados lá, a discussão dos resultados, e aí você fecha essa parte do desenvolvimento e a conclusão. A conclusão é um grande desfecho. É assim, ó, de onde, se você for mineiro ou goiano, é lá que você diz, Onde eu de tô, onde que pra onde eu que eu vim, vou? de onde que eu vim, onde que eu tô, para onde que eu vou, né? De onde eu vim, onde que eu tô e para onde eu vou. Você vai fazer um grande desfecho. Ó, eu identifiquei esses autores, essa discussão foi tida nessa linha, a gente chegou nesse problema, os resultados foram esses, e logo em si, para fechar o final da tua conclusão, é de bom tom que você perceba que você não falou tudo do tema, mas que achou algumas coisas interessantes. E aí você sugere para o próximo pesquisador, na tua conclusão, para onde que ele pode caminhar dentro dessa temática e dessa problemática. Quais são as suas sugestões para as próximas pesquisas? Isso é super interessante. E uma coisa que eu tenho a dizer no referencial teórico, você tem os caras que deram origem a tudo, os caras que deram continuidade à discussão, e aí tem um capítulo dentro do referencial teórico, que é a última parte, que chama Estado das Artes. São aqueles artigos mais recentes de todos, os do ano passado, desse ano, se você conseguir, que fala ou sobre a temática ou sobre a problemática. Você não precisa separar igual os argentinos fazem lá, Estado das Artes, um capítulo à parte. Dentro do próprio referencial teórico, você, no final dele, você fala sobre os autores mais recentes, a discussão mais recente do tema e do problema. Aí, com esses outros 15 minutos, você produz o seu artigo científico aí. Então, meia hora para produzir um artigo. Tô brincando. É, isso aí a gente sabe, é acostumado a fazer isso, é um pato. Primeiro você vai ter um monte de ideia, e aí vai chegar na metade do caminho e vai falar assim, não, eu poderia mudar para isso. E aí você tem que ter maturidade, se vale a pena mudar e refazer tudo, ou se é melhor deixar isso para outro artigo. Quando você vai delimitando sua pesquisa, vão surgir coisas que você vai achar super interessante falar e não tem lugar para falar nessa pesquisa, porque senão você vai fugir do tema, né? E é aquilo da redação, fugiu do tema é zero. Por quê? Porque o tema você definiu, você escolheu lá no começo, como é que você vai fugir desse tema? Se fugir do tema, não pertence ao teu artigo, não pertence à tua pesquisa. Ela só vai entrar na tua pesquisa se ela fizer parte do tema. Ela só vai fazer o seu problema, ele só é válido se ele estiver relacionado com o tema. O seu referencial teórico, ele tem que sustentar o tema que você está falando, o problema que você está identificando, as hipóteses que você... Está tudo sincronizado. Então, você delimita, escolhe o tema, delimita o problema, elege as hipóteses para responder aquele problema, ver quais são os objetivos gerais e específicos que você vai obter com a tua pesquisa para responder ao tema dentro daquele, ao problema dentro daquele tema, tudo relacionado. Se estiver fugindo, você tem que pensar, parar e reestruturar. Então, do começo ao fim é uma cadência mesmo. É difícil pra caramba você manter isso. O Feio sabe, está terminando a tese dele de mestrado aí, tanto que é complicado. Punk, é punk. E eu tô aqui na minha, terminei a pesquisa, ainda não terminei, né? Não concluí, mas e outra coisa, você faz isso ao mesmo tempo, né? A gente tem que revelar. Não pesquisa sem tentar escrever. Você não consegue fazer isso. Porque já que você está pesquisando, identificando, você já vai escrevendo introdução, aí deixa lá, save, introdução, resumo, o que você puder colocar,
Depois você vai ajustando. Bom, essa é a minha contribuição aí, galera. Agora vocês perguntem aí. Então, pessoal, nós temos aqui a Foi demais? participação, temos a participação especial aqui do Rogério, entrou agora também aqui o Gustavo, tentou entrar, eu acho. As perguntas, pessoal, podem fazer perguntas sobre a questão do artigo, da pesquisa. Oncotô, Poncovô, no Mineirês, né? Onde eu estou, para onde eu vou. Realmente, o que vocês têm de dúvida, eu sei que podem não surgir dúvidas agora. Se vocês quiserem, nós podemos fazer essas dúvidas offline. Ou melhor dizendo, não está ao vivo. Essa gravação vai para o YouTube, né? Vou subir ali para a aula. Então, vou aguardar um pouco vocês aqui. Pode fazer no chat também. Ah, não esqueçam de ver aí os vídeos nossos sobre esse projeto, né? A revista, voltando aqui para quem perdeu aí, a revista é uma startup, é uma revista eletrônica. A gente publica no Instagram, no YouTube, no Facebook. A gente tem, cada um de nós que compõe a revista também tem os canais individuais. O professor Cleidson Feio também tem o meu canal que chama Economia no Boteco. Quem puder acessar lá também, para dar um joinha. Essa revista, ela fez um projeto com a faculdade de vocês. A gente vai fazer, vai ajudar vocês a produzir um artigo científico no final. Vai valer nota nas aulas do professor Cleidson Feio, mas também vai concorrer a ser publicado na nossa revista. A gente vai abrir uma edição especial, extra, não sei se uma ou duas, para contemplar os melhores artigos da faculdade aí, que forem, que tiverem nessa metodologia, né? A gente vai ajudar aqui a construir, obviamente, a aula do professor Feio, ele deve ter indicado os livros aí, lá nessa playlist que a gente construiu em conjunto, tem 3 vídeos meus, 1, 2 e 3, falando sobre investigação científica, como é que a gente formula, elabora e executa a pesquisa e como é que a gente escreve, como é que revela ela para o mundo. Claro que os vídeos são curtos, não dá para falar tudo. É mais ou menos o que eu disse aqui na aula, mas tem muito detalhe, aí vocês têm que pegar. Na descrição do canal e da playlist, está no meu canal e no canal do professor Cleidson Feio, eu coloquei dois textos que eu acho que são legais. É um artigo de, acho que é 2008, salvo engano. O artigo ele foi escrito, e o nome do artigo é assim: Como elaborar um artigo científico. Então ele vai passo a passo, mostrando espaçamento, mostrando a forma de escrever o resumo, quantidade de páginas, de linhas, palavras. É óbvio que essa forma ela varia um pouco de revista para revista, de lugar para lugar, de faculdade para faculdade. Você tem normas específicas. Mas existe uma norma ABNT que ninguém pode fugir aqui no Brasil. Ela define, a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ela define como é que é a publicação, como é que você escreve um artigo científico lá. A produção científica tem que seguir o rito que eles preconizaram ali. Então tem que ter introdução, desenvolvimento, conclusão, referencial teórico. A bibliografia, a gente não falou da bibliografia. A bibliografia, ela também é muito chatinha de escrever. E é bom que você, quando você estiver lendo, anota todas as fontes que você tem, anota, porque isso é muito fácil de perder. Depois, para recuperar, alguém disse isso em algum lugar, e você, como você só pode registrar onde você escreve, né, na forma, você só pode registrar
o referencial teórico, se você só pode escrever lá se você tem como citar a fonte. Tudo na pesquisa você tem que citar a fonte de onde você tirou. Com exceção da discussão do resultado, que é você quem vai fazer, mas tudo você tem que registrar a fonte. E tem formas de registro, né? Se você cita uma parte, você tem que citar, porque se você não citar, é considerado plágio, né? Então você tem a forma de citar isso. E depois você tem que colocar na bibliografia. A bibliografia são todos os registros lá no outro formato, e aí o que tem no referencial teórico tem que estar na bibliografia. E o que tem na bibliografia tem que estar no referencial teórico. Então você tem que fazer esse checklist ainda. Geralmente, quando a gente faz, na prática, você sempre vai sobrar alguém que você não citou, ou alguma citação que você, lá na bibliografia que você não fez citação lá em cima. Aí você tem que pensar se vale a pena deixar na bibliografia só para dizer que você leu o cara, mas não aproveitou as palavras dele, deve estar em algum raciocínio lá dentro, ou se você retira mesmo, isso é comum, você retirar autores que você anotou lá, mas não teve muita relevância para você durante a pesquisa, né? Então a minha ideia, a nossa ideia foi essa, de trazer para vocês, abrir a revista, duas edições extras da revista, para a gente fazer uma coletânea dos artigos aí que forem produzidos nessas turmas. A gente ainda não acertou o número, vai ter que conversar aí, tem que falar com os outros integrantes também. Essa ideia surgiu hoje à tarde, falei com o Fê para a gente fazer essa edição extra, e a gente precisa conversar ainda com os outros integrantes para ver quantas edições a gente vai fazer. Mas não pode ser muito, né? A gente vai pegar os melhores artigos, afinal de contas. É isso. Então aí, ó, pessoal. O Rogério está aqui disponível ainda conosco para elucidar algumas dúvidas. E já tem dúvidas aqui. O Gustavo está perguntando: e o tema, professor? Nós vamos definir o tema? Sim, é o pesquisador que define o tema, né? Mas nós podemos sugerir alguns temas. Inclusive, eu vou falar na aula de hoje de um tema que foi o tema da dissertação de mestrado do meu colega lá do mestrado. Foi o primeiro colega que defendeu. É o Gilney Guerra. Vão lá no YouTube, está lá. Inclusive, eu coloquei a dissertação dele. A dissertação dele, ele falou essa semana que ele publicou junto com o professor Eleri, o Antônio Júnior, foi A1, Rogério. A1. Legal, hein? A1 é top, né? Top, top. Top, A1 é top, mano. Então, aí tá lá a dissertação dele, vocês dão uma olhada lá, tá? A dissertação dele foi sobre a pandemia, o efeito da pandemia no Conselho Regional de Enfermagem. Mas aí vocês podem fazer o resgate histórico dele, o referencial teórico, ele aproveitou para as finanças públicas, porque o mestrado é em economia, com ênfase em finanças e orçamento público, e vocês estão fazendo uma graduação em gestão pública, então tá bacana, tá legal, né? Então vocês podem aproveitar para contextualizar a dívida, o efeito da dívida pública ou da pandemia na dívida pública. É um tema. Um tema. Vocês podem começar a pesquisar isso. Aí você só uma pergunta. Eu não sou professor da disciplina, só estou aqui de bicão mesmo. Tranquilo. O assunto é finanças públicas, não é isso? A disciplina é finanças públicas. A disciplina é finanças públicas aqui. Sim. Então esse é o assunto. Dentro desse assunto você pode falar sobre receita pública, despesa, receita e despesa, pode falar o histórico da dívida. Anota aí, pessoal, vai anotando aí, ó, histórico da dívida, receita e despesa pública. Pode falar sobre o impacto das finanças públicas nas políticas públicas, que tem a ver com o curso de vocês. Pode ter uma série de... Mas eu acho que o melhor é você colocar... E aí você tem que tomar cuidado
na hora de definir o tema, não pode ser muito da cabeça, assim. Era melhor que vocês dessem uma lida no que a galera está falando, porque senão você não encontra muito. Se for um tema muito inovador, você começa a ter dificuldade para encontrar autores, né? É verdade. Era bom você olhar para os autores, que os caras, que tá. Lança aí no Google Acadêmico, não é no Google comum, não. É Google Acadêmico, pessoal. Você vai no Google, Google Acadêmico. Porque senão você lança aí no Google, vai vir lá o Whindersson, como é que é o nome lá do YouTuber lá, e vai falar sobre. O Whindersson. Vai falar sobre dívida pública. Tem que ser no Google Acadêmico, Google Escolar. Você lança lá dívida pública e traz para a gente ver se vai dar ou não vai dar liga o tema. Traz logo o 4, que aí se a gente fala, não, esse aqui vai ser complicado. Esse aqui, né? A gente que eu falo é você aí, professor. Eu pus para vocês aqui, ó, esse material aqui, se vocês quiserem falar de dívida pública, eu pus lá no grupo, tá bom? Dívida pública, experiência brasileira da Secretaria do Tesouro Nacional. Tem vários materiais aqui, atualizadíssimos. Vocês podem ver e se inspirar para falar, se quiserem falar de dívida. Vocês estão. Outra coisa, tem a lei de. O impacto da lei de responsabilidade fiscal, por exemplo. Sem dúvidas. Tem uma lei. Na economia, a gente faz mais ou menos assim: ó, tem uma lei que vai. A regra muda, né? Tem uma regra que muda o comportamento econômico. Então, você pode analisar o impacto dela, da lei de responsabilidade fiscal, nas finanças públicas, né, no trato das finanças públicas, por exemplo. O que acontecia antes da lei e o que acontecia depois da lei. Tem alguns cuidados que você tem que tomar, mas você pode analisar. Tem que saber se não tem alguma coisa antes da lei, alguma coisa que mudou, né, que tem que limpar isso daí, mas pode usar para fazer um artigo o impacto da lei nas finanças públicas, por exemplo. Tem muita coisa que você pode usar aí. Okay. Os meninos que são bons aí, cadê? Manda falar com o Max. O Max tem umas ideias boas para fazer. Muito bom. Vocês podem falar com o Maxwell, o Casadil, o Gabriel Luiz Lino, né? Ou o Cícero Leal, né? O Cícero Pereira Leal, né? E, lógico, comigo, né? Então, estamos aí disponíveis para vocês. Mais alguma coisa, professor? Você quer pontuar? Só que essa é uma oportunidade muito boa que a gente está abrindo para vocês, tanto de orientar, porque é uma galera que já está acostumada a escrever. Já publiquei alguns artigos, Feio também está fazendo mestrado dele, Cícero, que é um dos caras que mais publica da gente em revistas internacionais. Cícero também já publicou em revista A1. Minhas publicações ainda não chegaram nesse... ainda não publiquei em revista A1, não, mas tem algumas publicações, revista B3, B2, uma publicação internacional, 2. É uma oportunidade muito bacana de você poder ter contato com quem escreve para te dar os toques, né? Assim, compartilhar essas dificuldades aí iniciais. Vocês vão ver o tanto que é difícil escrever, por isso que você não vê quase gente publicando em revista científica, é muito difícil. Mas não é que é difícil, é que é trabalhoso. Você tem que estudar, você tem que ler, muita leitura, e aí as pessoas acabam desistindo no meio do caminho. Mas aí a gente vai dar a mão, estender a mão aí e ajudar você a chegar do outro lado, pelo menos para tirar a nota aí na disciplina do Cleidson Feio. E se o artigo ficar bom, a gente vai colocar na revista. Isso aí. Isso aí é importante. Isso aí é bom. Olha aí, pessoal. Beleza, então? Então, obrigado, professor, pela sua participação. Vou disponibilizar esse vídeo sobre orientação científica para as outras turmas. Acho que vai ser muito bom.
Valeu, professor. Vou terminar aqui a nossa gravação de aula. Valeu, alunos queridos. Valeu.